pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Um momento para recordar 200 pessoas e um almoço com o Papa. O cenário foi o Borgo Laudato Si, em Castelo Gandolfo, e à mesma mesa sentaram-se responsáveis da Cúria Romana, da Diocese de Roma, e os convidados, entre eles 35 crianças. Prescindindo de qualquer formalidade, Leão XIV deixou uma confissão simples. Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace. E noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere, ma vivere con giustizia, vivere dove si possono eliminare le cause della povertà, dove si possono eliminare le cause delle ingiustizie che ancora esistono nel nostro mondo. Questa è la Chiesa che vogliamo essere. Foi num cenário diferente que Leão XIV presidiu a recitação dominical do Ângelus. Em Castelo Gandolfo, onde se encontra a passar férias, o Papa recordou aqueles para quem nada muda, vítimas da violência e da guerra, dia após dia. Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura, nella quale i popoli possano vivere riconciliati, nella sicurezza reciproca e nel rispetto della dignità di ogni persona. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Le goût du Portugal s'invite à votre table avec l'huile d'olive Cabral. Pressée à froid pour préserver ses arômes, cette huile d'exception transforme chaque plat en un moment gourmand d'un simple filet. L'huile d'olive Cabral, à savourer dès maintenant. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso.
Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijo, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Pastor de Israel, escutai, vós que conduzis José como rebanho, vós que estáis sobre os querubins, aparecei à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Arrancastes uma videira do Egito, expulsastes as nações para transplantar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, do Santuário de Fátima, ou todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, inscreveram-se para participar nesta celebração da Arquidiocese de Braga, um grupo da União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas, da Arquidiocese de Évora, um grupo de Viana do Alentejo e Portel, grupo dos cursos de Cristandade, e da Diocese do Porto, um grupo da Freguesia de Luzim e Vila Cova. Nós celebramos hoje a memória de São Bartolomeu dos Mártires, um grande santo português que não só entregou a vida a Deus, mas procurou ser um pastor exemplar na condução daqueles que lhe foram confiados. Um homem que soube ser testemunha e transparência da misericórdia de Deus. Deixemos-nos, por isso, conduzir pelo seu exemplo ao encontro do Senhor, que se faz presente no meio de nós nesta Eucaristia. E preparemos-nos, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores que precisam da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que dotastes de grande caridade apostólica o Bispo São Bartolomeu, protegei sempre a vossa Igreja, de modo que assim como ele foi glorioso na sua solicitude pastoral, também nós sejamos pela sua intercessão sempre fervorosos no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Malaquias. Ai daqueles que, deitados em sua cama, planeiam a injustiça e tramam o mal. Ao romper do dia, logo o praticam porque está ao seu alcance. Cobiçam os campos e roubam-nos. Desejam as casas e apoderam-se delas. Escravizam o homem e a sua casa, o dono e a sua herança. Por isso, diz o Senhor,
Eu penso em mandar contra esta gente um castigo de que não podeis livrar a cabeça. Não mais andareis de fronte erguida, pois será um tempo de desgraça. Nesse dia, entoarão contra vós uma sátira e vos cantarão assim os meus lamentos. Estamos totalmente arruinados. Os bens do meu povo foram confiscados e não há ninguém para lhes devolver. Os nossos campos são entregues a quem nos tiraniza. Por isso, não haverá ninguém que tire à sorte uma porção para vós na Assembleia do Senhor. Palavra do Senhor. Graças. Conservais a distância e vos escondais nos momentos de angústia. No seu orgulho o ímpio oprime o pobre, seja apanhado nas intrigas que tem. Vangloria-se das suas ambições e o avarento felicita-se a si mesmo, desprezando o Senhor. O ímpio diz na sua arrogância: não há quem me castigue, Deus não existe. Senhor, não vos esqueçais dos pobres. A sua boca está cheia de maldição, perjúrio e mentira. Na sua língua só há malícia e iniquidade. Faz emboscada junto às povoações e mata a traição o inocente. Senhor, não vos esqueçais dos pobres. Vós vedes e atendeis às canseiras e sofrimentos, para tomar causa deles às vossas mãos. O pobre confia em vós,
em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo e confiou-nos a palavra da reconciliação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus reuniram conselho contra Jesus, a fim de o fazerem desaparecer. Mas Jesus, ao saber disso, retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou-os a todos, mas intimou-os que não descobrissem quem ele era, para se cumprir o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: Eis o meu servo, a quem eu escolhi, o meu predileto, em quem me compraz a minha alma. Sobre ele farei repousar o meu espírito, para que anuncie a justiça às nações. Não discutirá, nem clamará, nem se fará ouvir a sua voz nas praças. Não quebrará a cana já fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega, enquanto não levar a justiça à vitória. E as nações colocarão a esperança no seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado fala-nos de misericórdia, da misericórdia de Deus para conosco, da forma como Deus vem ao nosso encontro. A misericórdia significa voltar o coração para o pobre, para o que está em sofrimento. E essa é a descrição da atitude de Deus para conosco. Deus volta o seu coração para nós, volta o seu coração para o nosso sofrimento, está atento às nossas vidas e olha-nos com benevolência. O evangelista São Mateus, neste evangelho agora proclamado, faz referência aos gestos maravilhosos de Jesus, os gestos que Jesus realiza em favor dos mais pobres do seu povo e que revelam precisamente este amor misericordioso de Deus Pai que Jesus vem anunciar e que é o centro e o sentido do seu ministério público. O evangelista dizia de forma muito sintética que enquanto alguns dos responsáveis do povo procuravam dar-lhe a morte, numerosa multidão o seguia. E Jesus estava atento a todos esses que o seguiam. Ia ao encontro das suas necessidades, curava-os, dizia o evangelista. Evangelista que depois interpreta precisamente a ação de Jesus, vendo realizado em Jesus a profecia de Isaías, onde o profeta do Antigo Testamento fala da figura do servo do Senhor. O estilo do servo, manso e humilde, discreto e alheio a conflitos, realiza-se, concretiza-se totalmente em Jesus, que se apresenta a si mesmo num outro momento como manso e humilde de coração. Na sua ação e nas suas palavras, Jesus revela permanentemente este rosto misericordioso de Deus Pai. Aquilo que Ele pretende fazer é levar-nos a experimentar esta misericórdia de Deus na nossa vida. Mas fazer esta experiência da misericórdia de Deus na nossa vida tem implicações
no nosso dia-a-dia, tem implicações no nosso modo de relacionar-nos com Deus, mas também tem implicações no modo como nos relacionamos uns com os outros. Porque experimentar o quanto somos amados por Deus, experimentar o quanto somos objeto da sua misericórdia, implica da nossa parte usarmos também de misericórdia uns para com os outros. Implica da nossa parte procurarmos agir uns com os outros como Deus age para connosco. E para isto nos chamava a atenção a primeira leitura. O profeta Miqueias denunciava as injustiças que via à sua volta e fazia-o com palavras muito duras. Atento àquilo que o cercava, denunciava precisamente as muitas injustiças que via. Interpelava aqueles que exploravam as fragilidades dos outros e acusava os que viviam totalmente centrados em si mesmo e nos seus interesses egoístas. E dizia: não estão de acordo com a vontade de Deus. Afastam-se de Deus dessa forma. Não são coerentes com essa experiência da misericórdia de Deus. Para o profeta, as injustiças que via à sua volta eram sinal claro de uma quebra de relação com Deus. Nós às vezes pensamos, não, foi apenas um problema com os outros. Recordemos aquilo que o próprio Jesus nos diz nos Evangelhos. O que fizeste ao mais pequeno dos meus irmãos, a mim o fizeste. Ou aquilo que deixaste de fazer ao mais pequeno dos meus irmãos, a mim o deixaste de fazer. Portanto, o profeta sublinha que aquilo que fazemos aos outros condiciona a nossa relação com Deus. E por isso, se não cuidamos da relação uns com os outros, significa que não cuidamos convenientemente da relação com os outros, daqueles com quem vivemos ou contactamos. Não são separáveis estas dimensões. De todo, não são separáveis. Ora, a mensagem de Fátima fala-nos precisamente destes desígnios de misericórdia que Deus tem para connosco. A mensagem de Fátima vem dizer-nos que Deus volta o seu rosto misericordioso para cada um de nós. A expressão desígnios de misericórdia é a expressão que o próprio anjo utiliza na segunda aparição aos pastorinhos aqui em Fátima. Deus tem sobre vós desígnios de misericórdia. E de facto toda a mensagem de Fátima nos fala disto, desta misericórdia com que Deus se volta para nós, com que Deus nos olha. As aparições de Fátima são expressão da misericórdia de Deus. Dão-nos a conhecer a imensa misericórdia e amor com que Deus nos olha. Revelam-nos o coração imaculado de Maria como transparência desta misericórdia de Deus. Vem-me à memória aquela expressão forte do Papa São João Paulo II, que a propósito das aparições de Fátima disse que foi a dor dos filhos que fez gritar o coração da mãe, aqui em Fátima. Isto é, a mensagem de Fátima fala-nos precisamente deste modo como Deus olha para nós, da sua preocupação para conosco, do seu amor por cada um de nós. Mas, por outro lado, a mensagem de Fátima também nos exorta a sermos misericordiosos uns para com os outros, a estarmos atentos às necessidades uns dos outros, disponíveis para ajudar os que estão ao nosso lado. E quando nós contemplamos o exemplo de vida dos santos pastorinhos de Fátima, é isto que encontramos. É precisamente quando fazem esta experiência do quanto são amados por Deus, que se tornam particularmente atentos aos outros e às suas necessidades. Olhamos para o exemplo de Santa Jacinta. A irmã Lúcia diz que, antes das aparições, a Jacinta vivia centrada em si, nas suas questões. Aliás, que era uma criança às vezes difícil, porque amuava quando as coisas não corriam bem. É a Lúcia que conta. E depois das aparições, como é que vemos a Jacinta? Aquela que está sempre preocupada com os outros. Aquela que, em vez de se centrar em si, olha para as necessidades dos que estão ao seu lado. Isto é, quanto mais se aprofundou a sua relação com Deus, mais atenta esta criança ficou àqueles que estavam ao seu lado. E é isto que somos convidados a aprender. Esta é a experiência que também nós somos convidados a fazer. A experiência que São Bartolomeu dos Mártires, que hoje celebramos, também fez.
Aliás, a oração de início desta missa, a oração coleta, sublinhava sobretudo a preocupação, a solicitude, a bondade com que São Bartolomeu dos Mártires abraçou a sua missão de pastor, sempre preocupado com os outros, com a atenção que os outros lhe mereciam. E é isso que somos convidados a imitar. Caros peregrinos, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, mas também por intercessão de São Bartolomeu dos Mártires, que hoje celebramos, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos faça primeiro tomar consciência desta imensa misericórdia com que Deus olha para nós e, por outro lado, que nos ajude a usar de misericórdia para com todos aqueles com quem vivemos ou com quem contactamos. Irmãs e irmãos, confiando no Senhor, que vê e atende aqueles que sofrem, peçamos, cheios de esperança, que nos escute, dizendo: escutai, Senhor, a nossa oração. Por todos os fiéis e pelos catecúmenos, para que, descobrindo quem é Jesus, sejam fortes e claros no seu testemunho, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por todos os que constroem a paz, para que sejam perseverantes no seu trabalho e Deus abençoe os seus esforços, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por todos os que tramam o mal, para que o Senhor lhes manifeste o seu poder e faça justiça aos que foram roubados e escravizados. Oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por todos os que pedem a Deus que os cure, para que confiem nele de todo o coração e não desanimem nas suas angústias, oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por todos os peregrinos deste santuário, para que, imitando São Francisco Marto, façam companhia a Jesus no silêncio e na oração. Oremos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor Todo-Poderoso e Eterno, chega até vós a oração humilde desta Assembleia reunida em vosso nome, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar, ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu dos Mártires, pastor vigilante, exemplo admirável de santidade. E pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir abundantes frutos de boas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Bartolomeu dos Mártires, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo.
Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Eu adorei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou-o de todas as angústias. Senhor, eu creio que
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos o Bispo São Bartolomeu dos Mártires, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os seus ensinamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, como sabeis, as crianças em Fátima tiveram sempre um lugar muito especial, porque foram as crianças que quer o anjo, quer Nossa Senhora escolheram como seus interlocutores. E por isso nós terminamos em cada semana esta celebração de sábado com a bênção das crianças. Por isso eu convido todas as crianças que estão presentes a aproximarem-se agora do altar para nós invocarmos sobre elas a bênção de Deus. As que são mais pequenas e que não podem ainda vir sozinhos, peço que quem as acompanhe, os pais ou outras pessoas, as possam trazer até junto do altar para invocarmos sobre elas a bênção de Deus. E enquanto as crianças se aproximam, nós cantamos. Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença, por estarem aqui. O que nós vamos fazer é, nós vamos pedir a Jesus, a palavra de Deus hoje dizia-nos que Jesus olha para nós com misericórdia, isto é, com carinho, com amor. Vamos pedir a Jesus que vos abençoe, isto é, que olhe para vocês com esse amor, com esse carinho, com essa misericórdia e que vos dê um coração bonito. Um coração bonito como o de duas outras crianças que viveram aqui nesta terra onde nos encontramos e que se chamam... Algum de vocês sabe? Francisco e Jacinta. Francisco e Jacinta eram crianças como vocês e tinham um coração bonito. Isto era um coração que era muito amigo de Deus e muito amigo dos outros. E é isso que nós vamos pedir para vocês, que Deus vos dê um coração bonito, está bem? Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestaste o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós,
se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Sacrifício e oração foi a vossa vida inteira. Ao convite maternal da Senhora da Zinheira. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por Enquanto as crianças regressam aos seus lugares, eu vou fazer a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, recordo que de amanhã 8 dias, isto é, no domingo, dia 26, nós teremos a celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Não esqueçamos esta data aqui no Santuário, assinalaremos cada celebração com essa bênção também e consagração dos avós. Levemos connosco a mensagem que a Palavra de Deus nos deixava, a mensagem de experimentarmos a misericórdia de Deus para connosco e de usarmos de misericórdia para com todos aqueles com quem vivemos ou contactamos. Desejo-vos um santo dia, para os que estão de férias, votos de boas férias, invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todo mundo
Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras.